Entre a cadeira e o computador, assim, tem um problema sério. Desculpa o atraso aí, pessoal. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Edi. Bom ter você aqui. Vamos lá, não quero atrapalhar mais, não. Fechado, irmão. Obrigado você aí, obrigado pelo convite. Fiquei super honrado, como eu estava falando aqui. Já comecei agradecendo a galera aí pelo tempo deles. Espero que seja um bate-papo inspirador aí para todos vocês. Eu não vou colocar a apresentação, não. Eu prefiro falar aqui no Gogozinho, que tem muita coisa para a gente compartilhar aqui. Então, para começar, galera, queria contar um pouco da minha história na Remax. Então, eu comecei na Remax em 2010, eu tenho 13 anos e meio de Remax. Eu comecei como assistente de expansão em 2010 e eu conheci, na verdade, a Remax da Nova Zelândia em 2007, do outro lado do balcão, alugando um apartamento pela Remax. E quando eu voltei para cá, eu fui trabalhar na IBM, uma grande empresa do segmento de tecnologia. E era um ambiente gigante, uma grande empresa aí, uma das maiores empresas do segmento de tecnologia, mas infelizmente eu não era feliz. Eu não tinha o que eu tenho na Remax. E aí, em 2010, eu coloquei meu currículo no mercado, fui fazer algumas entrevistas e quando cheguei no escritório, que era em Alphaville, eu dei de cara com o balão e foi aí meio que um amor à primeira vista. Depois, primeiro que quando eu conheci o Peixoto, né, o cara que me guiou, que me fez tomar essa decisão de fazer parte da Remax, eu precisei regredir a minha carreira aí, porque eu era analista comercial na IBM, eu me tornei um assistente comercial na Remax, para começar um projeto lindo aí, maravilhoso, a qual eu tenho muito orgulho de contar essa história aí nesses 13 anos. A gente tem aí praticamente 650 franquias no Brasil e pelo menos aí quase 99% tem o dedo do Edinaldo ou o dedo do Peixoto, então a gente é muito responsável por esse crescimento, lógico que ajudando aí os master franqueados regionais como o Aloysio, o Eduardo, o André e todo mundo que está fazendo esse projeto acontecer aí no Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para vocês é, a minha história é uma história de vendas, é uma história de crescimento, é uma história de superação, não foi fácil, tivemos muitos obstáculos aí nesses 13, quase 14 anos, mas a gente está de pé aí, firme e forte. Eu sei que alguns de vocês estão começando aí no Espírito Santo, estão começando como corretor, estão começando como franqueados, outros já têm aí uma trajetória aí dentro da Remax, mas eu espero que seja uma jornada vitoriosa para todo mundo que vem fazer parte desse time e agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando aí de apresentar um modelo de negócio, de ajudar vocês aí na carreira de vocês como empresário ou na carreira de vocês como corretores, porque esse negócio, a Remax é um mundo de oportunidade, mas você tem que agarrar com todas as mãos, não só com 2, mas com 10 mãos, para fazer esse negócio acontecer, e esse negócio só vai acontecer se a gente tiver uma rede forte. Então, o Espírito Santo hoje, dentro do histórico da Remax, vocês estão se tornando aí uma referência para ir para a Remax, devem ter assistido aí o último kickoff, então vocês ficaram bem pontuados aí com relação a crescimento, com relação às pessoas que estão entrando nesse negócio, e quanto mais gente boa tiver nessa rede aí, quanto mais gente boa tiver somando aí com vocês aí na Remax Espírito Santo, tenho certeza que vai fortalecer todo mundo que está em volta de vocês. Como eu falei, né? Então, essa história de crescimento inicial, a gente começou, quando eu entrei na Remax em 2010, a gente tinha 19 franquias, tinha 90 corretores, então vocês imaginam que praticamente em 2010, quando eu entrei na Remax, era o que é a Remax Espírito Santo hoje, então o tamanho da Remax Espírito Santo, e hoje a gente está presente em todos os estados no Brasil, tem quase 10 mil pessoas na rede, então é uma história de crescimento a qual eu tenho muito orgulho de ter participado. Lógico que sempre esse fato dessa trajetória toda de crescer, de expandir, eu sempre digo que tudo começa numa venda de franquia, o modelo de negócio da Remax, isso eu ouvi do fundador da Remax, que é o Dave Lininger, ele falou assim, um dos papéis mais importantes da Remax é o papel da venda de franquia, porque se você não tiver uma venda de franquia, você não vai ter corretor, você não vai ter imóveis, você não vai ter venda, você não vai ter comissões. Então, tudo começa com uma venda de franquia. Então, se a gente não começasse a vender franquia, se o Eduardo, se o Aloysio não começasse a expandir essa rede aí há 5 anos atrás, 6 anos atrás, provavelmente esse negócio não ia crescer, a Remax não seria o que ela é aí na região do Espírito Santo. Então, quando a gente vende uma franquia, que a gente traz um novo empresário, que a gente traz um novo empreendedor para esse negócio, a gente traz um novo sonho, né? Um empresário que vem ali para somar e para fazer acontecer aí no mercado imobiliário, na verdade, para transformar
a indústria imobiliária, porque o modelo da Remax é isso mesmo, é para transformar o mercado imobiliário. E quando eu comecei lá em 2010, uma das coisas que mais me marcou foi quando o Peixoto falou que eu iria participar de um legado, que eu iria construir um legado e participar da transformação da indústria imobiliária. E por isso que a gente hoje tem muito orgulho de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente vem fazendo, e nesses 13 anos aí colocar 650 franquias dentro da rede, 10 mil corretores, é uma história, é uma construção. Lógico que a gente contou com muitas outras pessoas, o próprio Luiz acabou de falar aí sobre o Hernani, que foi um dos grandes incentivadores e ajudou a gente a trazer a Remax Espírito Santo para a rede Remax. Então, tiveram muitas pessoas que fazem parte dessa jornada, desse contexto todo. Sem elas, a gente não conseguiria estar onde a gente está. E vocês também é a mesma coisa. Eu lembro que há 5 anos atrás, quando a gente começou, só tinha o Aloysio. Aí daqui a pouco veio o Eduardo, veio o André, veio o Thiago, começaram a somar. Aí vieram os primeiros franqueados, veio o Alexandre Loyola, que está aí. Então, essas pessoas deram um voto de confiança para a gente, acreditaram no projeto da Remax e hoje estão aí com corretores, estão com vendas, estão realizando muitos sonhos. E é isso que a gente quer, pessoas boas que venham somar com a gente e que transformem a indústria imobiliária aí do estado do Espírito Santo. Não é só da cidade de Vitória ou Vila Velha, pelo contrário, tem que ser do estado todo. E quanto mais gente boa, parecida com os perfis de vocês, estiverem nesse negócio, tenho certeza que a gente vai revolucionar a indústria imobiliária. Por quê? Porque a indústria imobiliária é um mercado bilionário, é um mercado com muitas oportunidades, com muito dinheiro na mesa, e a gente tem que aproveitar essas oportunidades da melhor maneira possível. Então, quando eu entrei nesse negócio para escrever uma história dentro do mercado imobiliário, a primeira coisa que eu queria ser um executivo. Eu trabalhava como analista comercial em uma grande empresa, mas eu queria ter uma carreira, e o Peixoto, quando ele falou comigo, ele falou assim: Adinaldo, você vai ter a oportunidade de fazer uma transformação na indústria imobiliária, mas também escrever um legado e ter uma carreira. O que você quer ser na tua vida? E aí eu comecei como assistente de expansão, depois virei consultor, coordenador, gerente, diretor nacional, como o Aloysio mesmo falou, e hoje tenho a responsabilidade de fazer o crescimento da Remax aqui em São Paulo, capital, junto com a Tayane e com a Tati aqui. Então, a gente está fazendo um trabalho de crescimento, fazer a Remax em São Paulo, capital, ser uma grande referência, mas também ajudar outras pessoas, ajudar outras marcas franquias regionais, como é o caso de vocês, que estão aí no Espírito Santo, e sempre que precisarem, sempre que quiserem contar com a minha experiência, com o meu tempo aqui de casa da Remax, estarei à disposição para contribuir com todos vocês que fazem parte dessa família. E mais um recado que eu queria dar para vocês, na verdade é um pedido. Vocês que são corretores, ajudem os franqueados de vocês a crescer a loja de vocês. Quanto mais vocês ajudarem a recrutar novos corretores, ajudar a trazer pessoas iguais a vocês ou melhores do que vocês para esse negócio, vocês vão estar ajudando aí o seu franqueado líder. E você que é franqueado, ajude a crescer a rede na sua região, ajude a trazer novos franqueados como vocês. Eu sei que vocês têm aí uma sinergia muito bacana, vide aí o caso do Renato, do Flavinho. Eu não vou citar o nome de todo mundo aqui, porque eu vou acabar errando alguns nomes, porque no começo eu sabia quem eram os 2, 3 franqueados, agora tem 13, 14, então eu não vou saber o nome de todo mundo, mas quero deixar esse recado para vocês aí. Sempre que puder, ajude o Aloysio, ajude o Eduardo, ajude o André aí a crescer a rede, porque quanto mais gente boa tiver nesse negócio, mais negócio a gente vai fazer, mais vidas nós vamos transformar e mais inspirador vai ficar a rede Remax aí no Espírito Santo. Eu tenho certeza que esse espírito de colaboração, de cooperativismo que vocês vão ter é o que vai fazer a diferença. Não é só o Aloysio ou o André ou o Eduardo que vão ser a história desse negócio. A história vai ser de todo mundo. E eu sempre falo o seguinte: quando cresce, esse negócio é igual ao mar. Quando o mar sobe, e sobe o barquinho e sobe o navio. Então, vai todo mundo crescer, vai todo mundo evoluir nesse negócio. E quero desejar aí já que vocês tenham um 2024 aí, que vocês coloquem. O Aloysio colocou aí 2 franquias no Premier, colocou alguns corretores sendo premiados e reconhecidos. E eu espero que em 2025 a gente possa celebrar, ao invés de 3, 4, 5, a gente tenha 10, tenha 20, tenha 30 pessoas sendo premiadas e sendo reconhecidas, porque também reconhecimento faz parte desse negócio, e a gente tem que reconhecer os melhores, tem que reconhecer por meritocracia e fazer com que essas pessoas que estão do nosso lado, que fazem parte desse time aí no Espírito Santo, sejam reconhecidos e premiados pelo talento e pelo trabalho que estão executando. Beleza, pessoal?
Tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo meio que sonolento aí? Vocês tomaram café? Te ouvindo com atenção, meu irmão. Ô, Andrezão, tudo bem, mano? Maravilha, meu velho. O André é meu primo, tá? André Rodrigues, aí, primo do Reginaldo Rodrigues. É isso, André? Quando você fala, cara, a gente fica quietinho, só ouvindo e aprendendo, meu irmão. Boa, obrigado, irmão. Bem-vindo aí, tá? O mestre Oda, né? Outra coisa, pessoal, importante para vocês aí é a questão da autoridade, né? Então, o Eduardo colocou lá no item inspiração, inspira vidas e tal. Só que, assim, eu fui construindo uma história de vendas aqui na Remax, para vocês terem uma ideia, nesses 13 anos que eu faço parte da expansão, por 5 vezes aí eu fui top 5 em venda de franquias da Remax no mundo. Nos últimos 6 anos aí, os últimos 5 anos, só no 2020, 2021 por conta da pandemia, mas nos últimos 5 anos eu fui premiado aí em Las Vegas, fui reconhecido como top 5 em venda de franquias da Remax do mundo. Sou um dos caras que mais vendeu franquias no mundo, sou o número 1 no Brasil em venda de franquias. E assim, por que eu estou falando de tudo isso? Né? Porque isso também gera uma autoridade. A gente precisa gerar autoridade, inspirar as pessoas. E vocês podem ter certeza de uma coisa: as pessoas não. Primeiro, para comprar um imóvel com vocês, para deixar para fazer uma locação ou para ser recrutado por um franqueado de vocês, primeiro as pessoas compram a pessoa e depois compram o que você faz. Então, primeiro eu compro o que eu faço, quem sou eu, primeiro eu compro quem sou eu e depois o que eu faço. Então, por exemplo, na venda de franquia, existe uma coisa muito legal, e eu sempre falo disso, que as pessoas não compram a Remax primeiro, as pessoas compram quem vende a franquia, que é o diretor regional, ou o master franqueado, ou o cara de expansão. E no segundo momento, você compra o sonho, o desejo de estar dentro dessa rede, que foi o que aconteceu com vocês aí, quando vocês são franqueados, quando conheceram o Aloysio, ou o Eduardo, ou o André, ou quem quer que seja, tomaram essa decisão baseado, primeiro, gostaram da pessoa, compraram essa pessoa e depois vocês compraram o que elas fazem, que é ajudar empresários como eles que estão aí a mudar de vida, a transformar a vida como empreendedor. A mesma coisa acontece com o corretor. Vocês tomaram uma decisão de fazer parte aí de alguma franquia, tomaram a decisão de fazer parte de uma estrutura, de uma franquia da Remax, por vários momentos sem saber o que era esse negócio. Tem algumas pessoas que nem sabiam o que era o Remax, isso assustou no primeiro momento, mas vocês compraram primeiro o franqueado, compraram primeiro quem estava na frente de vocês. E aí, o outro nível quando vocês forem fazer uma captação, fazer uma venda, fazer uma locação, vocês podem ter certeza que, primeiro de tudo, o cliente que está na frente de vocês vai comprar primeiro vocês. Como foi o Aloysio quando veio tomar a decisão, quando veio conhecer o que era Remax. Por isso que a gente tem uma relação de amizade, não só com o Aloysio, mas com o Eduardo, com o André. E eu tenho um respeito, uma admiração por esses caras que tomaram essa decisão e estão fazendo acontecer aí no Espírito Santo. Mas primeiro eles compraram o Edinaldo, compraram o Hernani, compraram o Peixoto, e no segundo momento tomaram a decisão de fazer parte da Remax, porque enxergaram que aquilo era uma oportunidade de negócio e que essa oportunidade de negócio ia ajudar eles aí a transformar muitas vidas no mercado imobiliário capixaba. Pode falar, Dudu, você ergueu a mão aí, irmão. Você falou que a gente pode interagir, eu vou levantar a mão e fazer pergunta. Bora, lógico. Isso que você está falando é importantíssimo, né? A gente, obviamente, toda vez que a gente vai fazer uma negociação, o corretor vai fazer uma captação, vai estar de frente com o proprietário. Como que você faz, Edi, para quebrar o gelo inicial com a pessoa que você quer buscar fazer uma captação, uma venda, no seu caso, a venda de franquia, mas como o corretor pode quebrar esse gelo inicial, porque sempre existe aquela reticência das pessoas, esse cara já quer me vender algo, esse cara já quer alguma coisa. Bom, primeiro que esse quebra-gelo inicial, você tem que entender quem é a pessoa, né? Por isso que eu falei, as pessoas compram primeiro quem, depois o que você faz. Então, é interagir com ela, entender dor, necessidade, entender se você vai ter uma solução para o problema dela. Então, ao invés de ir lá vender ou querer fazer uma captação exclusiva ou fazer uma venda, entender se você vai ser um solucionador de problema. No caso de uma venda de franquia, a gente entende o quê? A gente vai entender as dores desse empresário, ou seja o cara de um mercado imobiliário, ou seja ele um startup, como é o caso do Alexandre aqui, entender se realmente esse negócio vai ajudá-lo aí na sua trajetória profissional ou como empreendedor. Então, entende as necessidades, entende as dores e depois leva uma solução e enxergue se o modelo de negócio da Remax vai
vai ajudar essa pessoa verdadeiramente, né? Então, a mesma coisa serve para o corretor. A captação de imóvel, vão ter muitas pessoas que não vão querer dar a captação exclusiva, porque não entendem o valor da captação exclusiva, ou que o mercado não funciona assim. É sempre a mesma coisa. Aqui não funciona, funciona lá em São Paulo, funciona na Argentina, funciona no Canadá, mas aqui não funciona. E a gente prova que é o contrário. Se você entregar valor na prestação de serviço, se você mostrar diferenciais do que o mercado tradicional não oferece, provavelmente essa pessoa vai querer deixar esse imóvel com você. Mas lembre-se, primeiro ele compra você, ele compra se você não acredita no modelo da gestão exclusiva, provavelmente você não vai conseguir vender isso para ninguém e nem para o teu cliente. Beleza, Eduardo? Maravilha, maravilha. Então é conhecer mais o cara, entender para poder... Porque tem gente que já chega fazendo piada, tem gente que é mais sério, você tem que entender a pessoa para quebrar esse gelo, né? Esse final de semana, semana passada, eu ouvi um podcast chamado Hábitos Atômicos. Quem quiser, depois eu mando aí o link, se vocês quiserem. E aí tem uma hora que ele fala sobre algumas coisas e também sobre essa interação com pessoas. O quanto primeiro você tem que entender alguém, entender se aquela pessoa, qual é o momento dela, qual é o estágio de vida, qual é a necessidade que ela tem e criar uma conexão, né, Eduardo? Se você não cria conexão com as pessoas, provavelmente você não vai fazer negócio com elas. Então, essa conexão é muito importante, tanto na venda de franquia, tanto no recrutamento de um corretor, porque recrutar um corretor é vender e captar um imóvel também é vender. Então, é todo um processo de venda muito parecido, o processo de venda de franquia, o processo de recrutamento de um corretor ou o processo de captação de um imóvel, ele é muito parecido, ele é muito semelhante, porque segue a mesma linha, segue o mesmo DNA. Beleza, guerreiro? Maravilha. Obrigado. Imagina. Ó, quem quiser erguer a mãozinha, quem quiser fazer perguntas aí, fique à vontade, tá? Estou à disposição aqui. A gente estava falando um pouquinho sobre a questão de autoridade, então, assim, eu vejo, tem um cara aí que é uma grande referência, que eu acompanho o trabalho dele aí no Espírito Santo, que é o Renato. Ele está lá no Canadá fazendo vários vídeos, gravando várias coisas. Então, assim, por que eu estou falando disso, né? Porque a gente precisa ser autoridade naquilo que a gente faz. Então, o Edinaldo hoje é uma grande referência aí em venda de franquia, sou um especialista em franquia imobiliária, faço isso há 13 anos e eu tenho bagagem para falar que eu sou um especialista, para falar, gerar uma autoridade com relação a isso. E aí, quando você é corretor, quando você é franqueado, que aí você tem esse posicionamento de autoridade, autoridade da forma positiva, para que as pessoas confiem naquilo que você fala, tenha segurança na hora de falar. Só que tudo isso também depende de uma série de outras coisas, que é estudar, se capacitar, se desenvolver, participar dos eventos da Remax. Então, essa bagagem que eu tenho hoje de mercado imobiliário, eu não sou o cara, eu nunca vendi um imóvel na vida. Eu vendi muitas franquias, mas eu não vendi imóveis. Mas eu sei como se faz uma venda de imóvel. Por quê? Porque eu tenho a teoria, mas não tenho a prática, porque eu nunca fui lá para a ponta para vender imóvel, porque não é o meu sonho, não é o meu desejo, não é aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer é sentar na frente de empresários que queiram comprar uma franquia, que eu consiga ajudar esse cara a tomar uma decisão empresarial. Mas por que eu estou falando isso? Mas a segurança com que eu falo da Remax, com que eu falo sobre o nosso modelo de negócio, é aquilo que ajuda as pessoas a tomarem uma decisão de estar com a gente. É aquilo que faz com que essas pessoas falam assim, poxa, esse modelo de negócio existe há 50 anos, esse modelo de negócio dá certo na Argentina, na Venezuela, no Canadá, no Paraguai, nos Estados Unidos, está dando certo no Brasil, e por que eu estou ainda indeciso se eu vou participar disso ou não? O que faz a gente ter tomar essa decisão, e provavelmente aí a gente teve que começar do zero, quebrar algumas crenças aí no Espírito Santo, mas agora já tem algumas referências, já tem corretores referências, já tem franqueados referências aí dentro. Então, essas coisas que vão fazendo com que a gente tenha inspiração e tenha algumas autoridades para fazer o negócio valer a pena. E aí, eu citei o caso do Renato, que ele está fazendo aí um trabalho de marketing, ele usa muito a imagem dele dentro da instituição Remax, adesiva carro, faz um barulho danado, aí vai fazer o passeio de barco também, adesiva todo o carro, o barco de balão. E por que disso? Porque ele está, além de ser uma autoridade falando do modelo Remax, ele também é uma grande inspiração, uma grande referência aí para o mercado imobiliário capixaba. Pode falar, Luiz. Não, eu queria complementar aqui, pedir para você dar alguns toques com o pessoal.
A gente bate muito com a turma aqui em relação ao desenvolvimento do posicionamento de mercado. E quando a gente fala de posicionamento de mercado, a gente está diretamente colocando o quê? Que o corretor ele precisa, para ter sucesso no nosso modelo de negócio e também no mercado imobiliário, ser reconhecido como especialista. Uhum. Né? Então, existe toda uma trajetória que você já cumpriu no seu negócio, seja ele, e também é venda, né? Venda de franquia, expansão, enfim. Né? Mas em relação ao corretor de imóveis, ele não é do dia para a noite que ele vai se tornar um especialista em determinada região, no segmento de mercado, essa coisa toda. Mas, sobretudo, qual toque você poderia dar para o pessoal de como construir de maneira sólida, né, não artificial, essa autoridade perante o mercado, perante o cliente, né, porque o que as pessoas não entendem muito, eles acham que a Remax. Não é a Remax, sou eu, Aloysio. Uhum. A Remax passa a ser um escudo, passa a ser um guarda-chuva que eu represento. Né? E a responsabilidade disso é muito grande. Quando você se compromete com um cliente e ele assina um contrato de gestão, você tem a obrigação de entregar o seu máximo para ele. Como é que é isso na tua cabeça, Edinaldo, enquanto desenvolvimento dessa autoridade e execução disso tudo? Obrigado. Boa, Guerreiro. O primeiro passo é acreditar. Eu acho que, assim, esse é o ponto de partida, né? Você acreditar que aquele negócio funciona e que você vai fazer dar certo. Então, esse é o primeiro passo. Então, para quem está chegando aí como corretor ou para quem está chegando como franqueado, vocês vão ser muito questionados. Eu fui muito questionado no começo, quando eu entrei na Remax. Isso aí não funciona, isso aí só funciona em Portugal, só funciona no Canadá, nos Estados Unidos. No Brasil não vai funcionar. No meu bairro é diferente, aqui é tudo diferente. Então, assim, o primeiro passo é você acreditar que vai dar certo. O segundo passo é você estudar, se capacitar, se desenvolver e ser realmente uma autoridade naquilo que você vai falar para gerar valor. Porque não é a prestação de serviço. Vender ou comprar um imóvel, todo mundo faz. O zelador faz, o frentista faz, o cara que dirige o Uber faz, todo mundo faz. Agora, entregar um serviço de excelência, prestar um serviço, um atendimento de excelência, essa é a diferença, isso que vai fazer a diferença para a gente. Então, mas para que eu chegue lá, para que eu seja essa autoridade, que eu tenha esse posicionamento, eu tenho que me capacitar. Por isso que vocês estão aí toda semana na academia aprendendo alguma coisa sobre Remax, sobre o modelo, sobre o mercado imobiliário, participam dos FICs, os franqueados vêm no FIC, vai na convenção, tudo isso vai gerar o repertório, vocês vão aumentar o repertório de vocês, conseguir ter mais segurança na hora de falar com esses clientes ou falar do modelo Remax. Porque é o seguinte, um grande problema que nós temos na Remax, e aí isso acontece de A a Z, é que a gente quer convencer as pessoas que o modelo da Remax é melhor. E, na verdade, vocês não precisam convencer ninguém. Vocês têm que conscientizar as pessoas que o teu trabalho, que a tua prestação de serviço é melhor do que aquela que eles vão recebendo no mercado. Entendeu, Aloysio? Perfeito, obrigado. Andrezão levantou a mão. Fala aí, Andrezão. E aí, meu irmão? Seguinte, você é um cara que tem uma característica especial e, às vezes, até escassa dentro da Remax, que você se relaciona muito bem com o mercado imobiliário em geral. Então, ainda a gente tem uma característica na Remax que, às vezes, se fecha muito dentro da família, né? As pessoas parece que vivem apenas o mundo Remax, só que existe um papel fundamental no nosso negócio, que é a formação de parcerias, que é a conquista também de respeito e entender que a gente precisa do parceiro que não é Remax. E você é um cara que sempre fez isso muito bem. Eu te conheci em várias esferas, né? A gente se conheceu pelo Guilherme também. Então, você é um cara que circula muito no mundo Remax, mas também está sempre se relacionando com o mercado imobiliário em geral. Queria, Ed, que você falasse um pouquinho também para a turma sobre a importância da gente não ficar muito bitolado também, achando que a Remax se basta, né, cara? E as pessoas que estão conseguindo ter ótimos relacionamentos aí com os parceiros do mercado imobiliário em geral têm, cara, colhido um resultado absurdo. Então, às vezes, a gente fica muito na nossa família e esquece que a gente precisa falar também com amigos, né, cara?
Fala um pouquinho para a turma sobre a importância disso na sua trajetória, Ed. Na verdade, Andrezão, isso significa que nós somos a Universal do Reino Remax, a Igreja Universal do Reino Remax. E aí, eu também sou da mesma opinião que você falou agora. Eu acho que a gente não pode estar numa bolha, esse negócio não... Eu falei de igreja e com respeito a todas as religiões, mas assim, primeiro que a Remax é um modelo de negócio, mas eu não posso viver numa bolha, eu tenho que me relacionar com as pessoas do mercado imobiliário. Eu não me importo se o cara usa um boto da Lopes, da Leard, ou qualquer outra empresa do mercado imobiliário. Eu estou ali porque eu quero me relacionar com o mercado imobiliário, porque de alguma forma eu quero ser uma inspiração para eles e eu quero ajudar nessa transformação. Então, eu sou Remax, eu defendo a Remax sempre, mas eu sei que existe um mercado imobiliário, tem um monte de amigo, tem um monte de parceiro, e que esses caras, de alguma forma, podem me ajudar a crescer e podem trazer negócio para a mesa. Então, o conselho que eu dou é, não fiquem bitolados, não existe essa bitolação dentro da Remax. E quem faz isso somos nós mesmos, não é... mas porque o meu franqueado falou que eu não posso falar com o franqueado da Lopes, eu não posso... Não, pelo contrário, é mercado imobiliário, amigo. É treinamento, relacionamento, network, esse negócio... O mercado imobiliário é isso. Ele é um mercado gigante, bilionário, onde as pessoas se tratam como inimigos. Eu não sou inimigo do mercado imobiliário. Pelo contrário, eu sou parceiro, sou amigo do mercado imobiliário, porque esse é meu dia a dia, meu ganha-pão. Então, assim, como você falou do Guilherme, que é uma grande referência aí, e N outras pessoas que fazem parte do mercado imobiliário, eu quero estar próximo de gente boa. Se o cara é gente boa, é um ótimo parceiro, eu quero estar do lado dele. Agora, se ele é um pilantra, um safado, eu não quero estar do lado dele. Então, essa é a relação que eu quero com o mercado imobiliário. Mas o conselho é, não fiquem na bolha, não fiquem blindados. Vocês têm que ter acesso. Então, a Remax, ela é uma grande fonte de acesso. Vocês vão acessar aí os melhores corretores, melhores franqueados, melhores práticas do mercado imobiliário. Mas também não significa que o mercado também não tenha pessoas boas que possam somar com a gente, que possam trazer conhecimento, know-how e que possam ser os parceiros, trocar e trazer dinheiro para a mesa, porque os parceiros hoje, as parcerias de negócio, elas trazem muito dinheiro para a mesa. E em locais como o Espírito Santo, que tem uma dimensão geográfica pequena, né, a importância disso é crucial, cara. E, Ed, pegando o gancho aqui de uma outra coisa que é mega importante ouvir de um campeão de vendas, é o seguinte, a gente está numa rede que a gente está trazendo muitas pessoas que estão em busca de transformação profissional, né? Pessoas que nunca foram vendedores, e aí, de repente, aterrissou aqui no mundo Remax e estão ainda entendendo como é a vida de um vendedor, né, cara? Que não é uma vida... ela não é uma vida linear, né? A gente tem altos e baixos, às vezes você precisa, com o dinheiro de uma venda, você precisa se programar para conseguir garantir sua sobrevivência durante alguns meses. Como é que você lida com isso, meu irmão? E aí entenda que você está falando para uma parte da rede que é muito experiente, que já sabe como é que é o modus operandi da vida de um vendedor, e você está falando também com pessoas que ainda nem fizeram a primeira venda, ou que acabaram de fazer uma primeira venda, ou casos igual a Fernanda, que eu estou vendo ali na Connect, que, de repente, ela começou a fazer venda todo dia, e ainda está aprendendo a lidar com isso. Então, como é que é isso na vida do vendedor, meu irmão? Como é que quais os conselhos de uma pessoa que vive de vendas, que passou por várias fases, inclusive na própria Remax, como é que se organiza, cara, para que não fique vislumbrado com o dinheiro que coloca no bolso, mas também que não desanime quando o bolso está vazio? Fala um pouquinho sobre o tema aí para mim, meu irmão. Boa, Andrezão, obrigado, cara. Primeiro é o seguinte, vendas, independente qual seja o tipo de vendas que você faça, tem que ter paixão, tem que ter amor por esse negócio. Se você é apaixonado por vender, provavelmente você vai ter aí, se você seguir processo, metodologia, funil, tal, você vai ter uma recorrência de vendas. E aí, depois eu vou falar um pouquinho sobre a vislumbração. Vou contar posso contar uma história, André? Você é o dono. Então, tá bom. Então, eu vou contar uma história seguinte. Eu tô em vendas faz mais ou menos aí uns 20 anos. E as minhas primeiras... quando eu comecei a fazer venda desse negócio, eu comecei vendendo sorvete. Ninguém sabe dessa história. Então, eu tinha 13 para 14 anos, eu peguei uma caixinha de sorvete, de isopor, e fui vender sorvete. E aí, só que é uma venda meio que passiva, né? Quando você tá ali, calor e tal, e o cara vai e olha para sorveteiro, quero um sorvete aí. O cara vai, qual o sabor que você tem? Aí o cara vai lá
Então, isso é uma forma, quando você está muito quente, você vai vender sorvete, vender água, qualquer outra coisa, você gera o desejo e os caras vão lá e compram de você. Então, é uma venda passiva, não é uma venda ativa. E aí, na minha trajetória toda de vendas, aí eu passei por algumas... Aí depois eu fui trabalhar numa papelaria, fui vender material escolar, fui vender lápis, caneta, a mesma coisa. Então, tudo... Só que eu estou falando de sorvete, estou falando de um lápis, estou falando de uma caneta, estou falando de uma cartolina, depois eu vou falar de uma franquia. Só que a venda é a mesma coisa, é igual. Vender uma agulha ou vender uma franquia, o cara vai comprar primeiro o vendedor. Se o cara for lá comprar uma agulha e o vendedor for mal, não souber falar da agulha, não tiver informação, esse cara vai sair fora e vai mudar de loja e vai comprar em outro lugar. Então, assim, primeiro você tem que conhecer aquilo que você vende. Eu vendo, como você falou, tem pessoas aqui que já conhecem muito bem o mercado imobiliário, tem umas que estão iniciando. Quem está iniciando tem que fazer o quê? Tem que estudar bastante sobre o mercado imobiliário, sobre o metro quadrado, sobre precificação, sobre marketing, sobre uma série. Quem já está meio caminho andado tem que melhorar, tem que melhorar o repertório. E aí, voltando para a questão da recorrência. Então, quando a gente fala sobre recorrência, sobre questão de grana mesmo, que o vendedor ele vende, aí ele ganha uma grana, ele vislumbra. Então, assim, primeiro tem que colocar foco e disciplina. Eu sou um cara focado, sou um cara com disciplina e eu tenho agenda para tudo. A minha agenda ela é completa com coisas que são do meu dia a dia. Então, assim, eu durmo e eu acordo pensando em vender uma franquia. Edinaldo, como assim? Sim, eu sou especialista em venda de franquias. Eu estou aqui agora nesse bate-papo com vocês de 1 hora, mas a minha agenda está organizada a semana inteira de tudo que eu tenho que fazer para vender uma franquia. Edinaldo, como assim? Sim, eu... Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, está organizado para eu vender franquia. Então, assim, se você é corretor, organiza a tua venda para fazer captações e venda de imóvel. E o segredo está na captação. No modelo de negócio da Remax, se você for um corretor e tiver 10 captações, pode ter certeza que você vai fazer uma venda pelo menos a cada 3 meses. Se você montar uma carteira com 20 captações, você vai fazer pelo menos 1 a 2 vendas todos os meses. Porque esse negócio é matemático. Agora, se eu tiver uma captação e querer fazer uma venda de imóvel, provavelmente não vai acontecer. Como é o meu pipeline de venda de franquias. Eu já sei que se eu fizer 2 apresentações de venda de franquias toda semana, no final do ano, eu vou vender 15 franquias. Por quê? Porque o meu histórico diz que a cada 4, 5, 6 apresentações de venda de franquia, eu faço uma venda de franquia. Então, assim, eu tenho que ter recorrência, eu tenho que ter uma agenda programada ali, eu tenho que dar prioridade para aquilo que é o meu foco de trabalho. A outra coisa é ter uma recorrência de atividades para chegar no resultado X. Então, assim, se eu quero ser um corretor 100%, o que eu tenho que fazer? Então, isso é o quê? Agora, o como eu vou fazer? Eu quero chegar no Platinum, como chegou lá a Juliana e o Renato. O que eu tenho que fazer para chegar no Platinum? Eu já estou dando as referências aqui, tá, André? Então, assim, eu vou olhar para esses caras como referência e vou fazer tudo o que eles fazem. Por exemplo, eu estou vestido aqui hoje, ó. Estou vestido igual um cara chamado Pedro Fonseca. Você foi visitar o Pedro Fonseca em Portugal? Foi. Uhum. Ele anda com um terninho desse e uma calça bege? Sim. Mais gordinho um pouquinho. Se eu quero... sou mais gordinho, mais bonito. Se eu quero ser uma referência em venda de franquias, o que eu tenho que fazer? Aquele cara que é o melhor que já fez. Então, assim, se eu quero ser um corretor referência, eu tenho que olhar para aquele cara que está fazendo e fazer tudo o que ele faz. Andar do jeito que ele anda, falar do jeito que ele fala, comer do jeito que ele come, ir no mesmo restaurante que ele vai. É assim que eu vou ser aquele cara. Então, eu tenho que ter um espelho, a minha referência para chegar em algum lugar. Por exemplo, o Andrezão, o Aloysio e o Eduardo. Esses caras estão aí, início de um crescimento de uma rede, lógico, com o apoio de vocês, e eles vão olhar para o Edinaldo, para o Pedro Fonseca, para o Gerson como referência em venda de franquias. E tem que fazer tudo o que os caras fazem, para fazer que, beleza, se o Edinaldo consegue vender 20 franquias no ano, eu consigo também. Se um cara consegue ser o Kaká lá em Rondonópolis, um cara em Vitória consegue ser também. Então, assim, é olhar para esses caras, olhar como referência, lógico, ter foco, assim, criar o plano de carreira. Então, você tem que ter um plano para o curto, médio e longo prazo, porque tem corretor que vai vender hoje, colocar 30, 40, 50 pau no bolso e vai achar que está rico. E não é assim que a vida funciona, porque esse negócio é uma gangorra.
Então, se você não criar um plano de recorrência para você ter dinheiro todos os meses, provavelmente isso vai te frustrar. Então, eu tenho uma agenda de trabalho e eu tenho foco e disciplina para chegar no resultado e a minha meta. Só que a minha meta, eu aprendi com um cara que chama Bruno Perim, que é teu amigo, teu brother, que eu tenho que trabalhar, ao invés de ter uma meta anual, eu tenho que ter uma meta picotada. Então, a minha meta hoje ela não é uma meta anual. Eu sei que eu tenho que vender 15 franquias no ano, mas eu vou trabalhar para realizar isso mês a mês. Porque se eu não realizar mês a mês, eu vou perder aquele sentimento de realização. E quando eu perdo o sentimento de realização, provavelmente eu vou me frustrar e não vou conseguir bater a minha meta do ano. Boa. Entendeu, irmão? Então, um conselho importante, né, Ed? Assim, ao invés de você se planejar para um período, possível período sem vendas, isso é uma tarefa rápida que você tem que ajustar na sua vida, mas o seu foco tem que ser que aquele resultado que você conquistou, ele vire recorrente, né? E não se acostumar com a escassez, né? Com certeza. E aí, qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio é o seguinte, corretor, no modelo de negócio da Remax. O grande desafio inicial é o cara ter uma carteira com 10 imóveis. Por quê? É difícil captar com exclusividade, gestão, representação, aquele blá, blá, blá que eu já conheço, que todo mundo fala. Esse aqui é a minha dificuldade. Só que é o seguinte, quando você monta essa carteira com 10 captações exclusivas, ou gestão, ou representação, para você chegar nas 20 fica muito mais fácil. Por quê? Porque você já quebrou aquele obstáculo das 10. Como é o franqueado? O franqueado, o primeiro desafio dele é recrutar 10 corretores. Aí bate na trave, o cara desiste, tal, uma série de coisas. Quando o cara passa dos 10, para chegar nos 20 fica muito mais fácil. Quer dizer, fica menos difícil. Não fica muito mais fácil, fica menos difícil. Porque também tem aí seus obstáculos natural. Só que quando esse cara bate 20 corretores, o negócio dele começa a ter uma recorrência de vendas automática. Quando o corretor bate 20 captações, ele começa a ter uma recorrência de venda automática, ele começa a ter previsibilidade. Essas são as grandes referências que eu tenho na Remax hoje, Kaká, Marco Aurélio, a própria Fabi agora, que é um grande destaque, a Fabrina lá em Santa Catarina, todas essas pessoas que têm hoje grandes resultados na Remax, eles têm uma recorrência, por quê? Porque eles têm lá um número X de captações que faz o negócio deles trabalhar para eles. Esse é o segredo. É você fazer um número X de captação, fala para o corretor, para que você tenha aí o mercado e a rede toda trabalhando para você. Boa, meu garoto. Cadê as mãozinhas levantadas? Aproveita que o tempo do homem é vergonha, poxa. Alex, manda, Alex. Você que é um cara aí que também inspira muita gente. O que você quer ouvir do nosso amigo? Reginaldo, estava aguardando o melhor momento para falar contigo. Pô, irmão, já gostei dessa foto que está atrás de você. É King of Real Estate. Você é foda. Desculpa aí o francês, pessoal. Mas o cara... Rapaz, essa foto aqui atrás da minha cadeira é graças a uma corretora chamada Dani. E aí, manda, Alex. Aqui. Mas vamos lá. O que eu tenho observado não só com a grande maioria dos corretores. Todo mundo conhece o modelo, todo mundo é feliz em falar do modelo, mas eles se sentem com medo de fazer a migração, fazer uma conversão para um modelo novo de trabalho. Como você se sente com esse cenário? Meu amigo, é o seguinte, vai com medo mesmo. Eu posso contar uma história? Deve. Então tá bom. Vou te contar uma história que aconteceu comigo na Nova Zelândia em 2009. Em 2009 eu estava na Nova Zelândia e aí eu fui para uma cidade chamada Queenstown, que é a capital dos esportes radicais no mundo. E eu sou um cara que eu tenho medo de altura, e aí eu fui fazer duas coisas na minha vida que eu abominava, mas que eu falei que um dia, antes de morrer, eu tinha que fazer. A primeira delas era saltar de paraquedas. Eu fui saltar de paraquedas, eu saltei de paraquedas no meio da neve, então eu não vi o chão chegando, só vi o vento gelado na cara, então não tive sensação de medo nenhuma. Para mim, foi zero. E aí eu fui saltar de bungee jump. E aí, quando eu cheguei no bungee jump, era um bungee jump de 178 metros, eu entrei naquela cabine e os caras começaram, os instrutores começaram a falar um monte de coisa e tirar onda com a minha cara. Falar, o brasileiro, quando vem aqui saltar, os caras se cagam nas calças, os caras se mijam, e é tudo molenga, esses caras são tudo mole e tal. Então, aquilo começou a me dar a sensação de desafio, me fez com que eu tivesse ali a postura ou a atitude de ir lá e saltar naquele negócio. E o que eu quero dizer com isso? Porque, assim,
Na hora de pular, eu tive medo. Eu tive muito medo. Só que depois, a sensação pós aquele salto do bungee jump foi, para mim, uma das melhores sensações que eu tive na minha vida. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, vai dar medo, sim, porque é um modelo novo, é uma cultura nova. E qual é a diferença entre você ter uma cultura, você criar uma cultura e você mudar uma cultura? A diferença é a seguinte, mudar uma cultura é muito difícil. Agora, criar uma cultura nova de trabalho, criar uma forma nova de trabalho é muito mais fácil. Então, o que eu quero sugerir para vocês que já são do mercado imobiliário é o seguinte, ó, estou com um copo aqui agora. Ó. Esse copo tinha um café, ele está vazio agora. Então, tem o copo vazio e recebam essas informações sem julgamento e vão lá e aplicam, vão lá e testam para ver se não funciona. Então, o modelo é uma receita de bolo, ele serve. Ele dá certo na Nova Zelândia, dá certo em Recife, dá certo em Vitória, dá certo em qualquer lugar do mundo. Então, a receita de bolo está pronta. Eu falo assim, eu quero comer um bolo de fubá. Se eu fizer um bolo de fubá em Vitória, em São Paulo, ou lá em Porto Alegre, vai sair o mesmo bolo. Se o Alexandre fizer o bolo de fubá com aquela mesma receita, vai sair o mesmo bolo. Vai ter um temperinho diferente que vai estar personalizado com o meu tato. Então, a minha sugestão é, vai lá, testa, implanta. Se não der certo, tá tudo bem. Tenta refazer. Mas o que acontece é que as pessoas, mesmo antes de ir lá fazer, de colocar em prática, elas começam a julgar e falar assim, não vai dar certo, aqui não funciona, aqui é assim, aqui é assado, e aí não vai dar certo mesmo. Então, se tem medo, eu tô com medo de fazer a transição de carreira. Bicho, te garanto, se você fizer aquele passo a passo, ó, lá onde está a Miriam Duarte, atrás dela tem 9 passos. Se você seguir aqueles 9 passos ali, amigo, é batata, não tem como dar errado. Então, assim, segue os 9 passos, ouve o que esses caras que estão aí ajudando vocês, que estão do lado de vocês, ouve o teu franqueado, faz esse negócio, a receitinha de bolo que vai dar certo, pode ter certeza disso. Me deixa eu falar, agora eu quero mais uma perguntinha. Bora, irmão? Vamos lá. A gente observa você nas redes sociais vibrando e comemorando intensamente cada venda de franquia. Qual é o paralelo que você faz disso em relação a uma venda de imóvel do corretor? Dessa comemoração, dessa necessidade? É a mesma coisa, irmão. Tem que celebrar. Você tem que celebrar todas as suas conquistas. Eu celebro porque é uma conquista importante para mim e é uma conquista importante para a pessoa que está ali comigo. Então, assim, você tem que celebrar suas captações, suas locações, as suas vendas. Você, como franqueado, tem que celebrar a chegada de um novo corretor, a chegada de uma nova captação. Então, assim, eu não faço aquilo só para marketizar a minha venda. Eu faço aquilo porque eu estou celebrando verdadeiramente uma conquista. Então, assim, o que eu quero dizer é, celebre todas as conquistas, pequenas, médias ou grandes. Celebre suas conquistas, porque isso vai te dar motivação, vai ser um combustível para você buscar mais negócio, para inspirar outras pessoas. Pode ter certeza. Ó, eu não sabia que o Alexandre assistiu o meu Instagram e via minhas celebrações, entende? Então, assim, eu estou impactando a vida de pessoas que eu nem tenho acesso, que eu nem sei quem é. Só de lá, de postar uma venda, de postar uma reunião, de postar uma negociação, de postar um evento que eu estou. Então, provavelmente, eu estou impactando vidas que eu nem sei que eu estou impactando, entende? Isso é muito importante para mim. Então, assim, a tua venda, essa celebração da tua conquista, com certeza, vai inspirar outras pessoas, vai inspirar as pessoas que estão em tua volta, e tem mais uma coisa importante, ela vai gerar autoridade com relação a você. Ficou claro? Sim. Então, assim, irmão, celebra todas as conquistas, todas elas, por menor que seja, celebre ela. E eu tenho um mantra, que toda vez que eu faço uma venda de franquia, eu abro um vinho ou eu abro uma champanhe e eu celebro com alguém importante para mim. Então, assim, se você tem isso já enraizado aí, toda vez que você fizer uma venda, fizer uma captação, fizer um bom negócio, abre uma champanhe, abre um vinho. Se você não beber, abre um suco, mas celebra, brinda a tua conquista. Vai lá e faz um brinde, porque isso é importante para você. É bom, irmão? A Daniela acho que levantou a mão aí, é isso? Alguém levantou a mão aí, Ale. Daniele? É Daniele ou Daniele? Daneli. Desculpa. Daneli.
Ô, Ed, Fala, Sem meu querer. irmão. o pessoal tá meio mudo aí, né? O pessoal tá tímido. O que tá acontecendo? Tá tímido hoje, então. Segunda-feira? Ainda estamos tão ressaqueados aí no final de semana. Mas meu amigo, você colocou aqui, a gente conversou um pouquinho sobre posicionamento do corretor, sobre atitude, sobre proatividade, e você colocou de maneira muito clara a questão de recorrência, da importância da captação. Uhum. O Alexandre fez um comentário aí interessante sobre receios. Eu até brinco com o pessoal, está com medo? Bota a fralda e vem. Vem com medo mesmo. Bota a fralda e pula. Agora, o que a gente percebe aqui é que existem algumas crenças limitantes que o pessoal acaba incutindo dentro da mente, principalmente com o primeiro passo, a coisa mais importante dentro do nosso modelo de negócio, que você colocou, que o corretor Remax trabalha de maneira ativa. Né? Você fez um paralelo com o histórico de venda sua parte profissional, quando você analisa o sistema de venda ativa e passiva. Uhum. Né? O corretor do mercado tradicional ele trabalha de maneira passiva e a gente trabalha de maneira ativa. Por que eu estou colocando essa conjuntura toda aqui? Eu queria que você dissertasse um pouco sobre a importância de você trabalhar de maneira muito forte a prospecção, porque quanto mais você vai prospectar, mais oportunidades de negócio você vai trazer para dentro do seu pipeline, para dentro do seu funil, e, consequentemente, mais angariações, mais captações você vai ter, tendo mais captações, mais vendas e mais negócios de forma geral. O que impede a galera de ter essa postura um pouco mais ativa na sua visão e como eles podem estar trabalhando para desenvolver isso melhor neles? Boa. Primeiro é o seguinte, esse negócio de relacionamento. O mercado imobiliário não ache... Primeiro, você não vende imóveis, você se vende, você vende relacionamento. As pessoas têm que te conhecer para fazer um negócio imobiliário com você. Então, quanto mais bem relacionado você for, quanto mais as pessoas te conhecerem, melhor será o teu resultado. Então, vídeo Renato. Vou usar o Renato de novo como exemplo. Cara muito bem relacionado e é um corretor plástico aí dentro da estrutura de vocês. Então, por quê? Porque é um cara se relaciona muito bem, se vende muito bem, tem uma autoridade. Então, tudo isso conta. Então, a questão hoje, e o André falou uma coisa legal, o Edinaldo é um cara que se relaciona muito bem com o mercado imobiliário. Mas por quê? Existe um interesse nisso. Eu me relaciono com o mercado imobiliário porque eu vendo franquia. E eu quero as pessoas falando bem de mim. Então, quanto mais embaixadores eu tiver falando bem do Edinaldo, mais negócio eu vou fomentar. Então, a mesma coisa e são vocês, corretores, que estão entrando aí no mercado ou que já estão no mercado, sejam muito bem relacionados. Eu tenho certeza que vários de vocês que estão aí nessa sala, dentro do celular de vocês agora, tem pessoas que estão querendo comprar ou vender um imóvel e não sabem que vocês são corretores de imóveis. Eu tenho certeza que tem dono de franquia aí que está nessa sala aqui agora, e no celular dele, pega o celular do cara, tem 2.000 contatos, tem alguém lá querendo trabalhar como corretor de imóveis e não sabe que você tem um imobiliário. Por quê? Porque você não se divulga, porque você não fala com ninguém, porque você não fala que você é corretor, porque você não fala que você é dono de imobiliária. Porque eu estou falando isso para ter uma reflexão, para as pessoas refletirem, porque as pessoas sabem que o Edinaldo vende franquias. De A a Z. Onde eu vou, as pessoas sabem. Até o meu blazer, tem a Remax aqui. Isso é de propósito. O cara perguntar para mim o que é isso. O que é essa Remax? Aí eu vou explicar o que é Remax, que é a maior rede de franquias imobiliárias do mundo, que eu transformo a vida de empresários. Então, tudo isso chama-se posicionamento. O cara vai na padaria, toma café, ele tira o crachá, ele esconde o crachá e o cordão. Se ele está de camisa da Remax, ele se esconde. Então, esse é um corretor, aquele cara que está se escondendo. Aí eu pego o elevador, eu escondo que eu sou Remax. Então, assim, bicho, você não é o cara do anonimato, você tem que ser visto, tem que ser lembrado. Então, eu, como vendedor de franquias, eu estou em tudo quanto é lugar. Só para vocês terem uma ideia, eu já vendi franquia no Réveillon. Então, imagina que eu estava no Réveillon em Florianópolis e do meu lado, no camarote, tinha um cara, na verdade eram 2 sócios, e esse cara tinha 2 imobiliárias e virou Remax. Por quê? Porque quando ele começou a falar comigo, eu falei que era da Remax, e aí ele falou que tinha imobiliária, e eu fui lá e falei para ele do modelo de negócio. Eu já vendi franquia no meu aniversário, numa comemoração do meu aniversário, dentro de um bar, tomando gin, chega um cara e começa a falar comigo, e hoje é um franqueado meu aqui em São Paulo. Então, assim, a gente tem negócio em tudo quanto é lugar. Eu tenho negócio
no restaurante, na padaria, no açougue, no mercado. Isso é uma forma de se relacionar, aumentar o meu network e ser conhecido. Então, as pessoas têm que conhecer você, têm que saber o que você... Lembra, as pessoas conhecem... É primeiro você. Primeiro sou o Edinaldo Rodrigues, Edinaldo Remax. Depois o cara vai querer saber o que eu faço para estar comigo. A mesma coisa. O Aloysio, vendedor, e o Eduardo, vendedor de franquias, regional. O que ele faz? Primeiro, Aloysio Remax, Eduardo Remax. Depois é o que eles fazem, que é transformar a vida de empresário do mercado imobiliário. Então, assim, quanto mais relacionado vocês forem, quanto mais network vocês tiverem, mais resultado vocês vão ter. Pode ter certeza disso. Beleza, Luiz? Beleza, cara, beleza. Eu bato muito nesse ponto aí, porque a gente percebe aí no dia a dia, né? Não só de venda de franquias, mas no trabalho de desenvolvimento que a gente faz com as lojas, né? As pessoas esperando cair do céu, né? Tudo. Então, e reclamam que não tem produtividade, que não produzem, que não realizam vendas. E a venda é o fim do funil. O início do funil está exatamente na prospecção, no relacionamento, no trabalho de posicionamento de mercado que a gente percebe que algumas pessoas da nossa rede estão realizando. A rede ainda é pequena, mas a gente está tendo resultados gritantes com algumas pessoas. Temos 2 Platinums, temos uma série de 100% Club, temos uma pancada de executivo, né, 2 agências Premier. E eu não tenho sombra de dúvida que essa moçada que está aqui hoje vai decolar cada vez mais forte, porque estão começando a entender a essência do modelo de negócio, como que o modelo de negócio funciona, como que turbinou a carreira deles. Isso a gente percebe de maneira clara. E turbinou por quê? Porque eles estão fazendo rigorosamente o passo a passo, seguindo o processo, começando pela prospecção. Só que não adianta você prospectar simplesmente pensando no dinheiro. Você tem que ter um propósito maior na sua vida. E eu acho que isso aqui a gente está conseguindo gradualmente incutir na cabeça, na mentalidade dessa moçada nova que está chegando aí, né? Qual o seu propósito hoje, Edinaldo? Inspirar vidas e construir história, irmão. Ajudar empresários a construir um grande legado. Mas faz todo sentido o que você falou. E tem mais uma coisa: o dinheiro é importante, sim, a sobrevivência e tal. Só que as pessoas têm que ter meta e objetivos claros. Então, assim, como eu falei, hoje eu tenho um plano de venda de franquias. Aí você falou de prospecção. O Edinaldo está há 13 anos hoje na Remax e ele não faz prospecção mais. Mentira. Eu faço prospecção todos os dias. Todos os dias eu ligo para franqueados pedindo indicações, eu entro na internet e vou lá ver quem são as imobiliárias que eu posso tomar café com os caras. Então, assim, prospecção não para nunca. Se você parar de prospectar, você vai parar de vender. Então, não parem de prospectar nunca. Se relacionem, se posicionem. E tem mais uma coisa. Você está usando o teu cliente para vender para você? Você está usando o teu cliente que você captou o imóvel, ou o cliente que você vendeu para vender para você? Porque é o seguinte, eu contei aqui uma história bonita. Eu sou o maior vendedor de franquia da Remax no mundo nos últimos 5 anos. Já fui número 1 2 vezes, número 2, número 3 2 vezes. Beleza. Só que o meu maior vendedor de franquias, só para vocês saberem, não sou eu. Meu maior vendedor de franquias é meu franqueado. Esse cara que mais vende franquias para mim. Eu falei para vocês, corretores, que vocês têm que ser os melhores recrutadores das agências de vocês. E vocês têm que fazer com que os clientes de vocês sejam os maiores vendedores de vocês. Seja o cara que vai vender vocês. Então, assim, em São Paulo, eu uso muito a minha rede para me ajudar a vender franquias. E eu tenho muitos franqueados ou muitos corretores que pedem ajuda para os próprios clientes deles para fazer muitas vendas. Então, o que eu quero dizer com isso? Peçam ajuda para o cliente de vocês, peçam indicações, peçam recomendações, porque esses caras serão os maiores vendedores de vocês. Lógico que, para que isso chegue nesse nível, você tem que ter uma boa relação, tem que ter um bom network com eles. Mas prospectar tem que ser todos os dias. Juliana. Ju? Espera aí. Tudo bem? Fala, meu amigo. Tô aqui. E aí, tudo certo? Bom dia a todos, tudo jóia. Obrigado aí
por suas palavras, que são sempre um excelente aprendizado para a gente. A primeira mulher capixaba no pátio, tá louco, é isso, hein? Imagina o orgulho que eu também não tenho, né? Eu fiquei muito orgulhosa mesmo, né? Eu acho que o legal é isso, né? Quando você faz, acontece, e você sente o orgulho, porque você sabe que você fez um trabalho bem feito e reconhecido, né? O que você falou, o reconhecimento faz parte do sucesso, né? Parte do game. E parabéns, feliz demais com o seu resultado e que você continue sendo aí essa referência para as pessoas e que, como eu falei, vocês querem ser a Juliana, faça tudo que ela faz. Só não como que eu como, não. Não como que eu como, não. E aí, Ju, o que você manda? Então, bom, eu não estava falando antes que eu estava endorfinando e aprendendo. Eu estava ouvindo e fazendo minha academia aqui. Boa. Mas a gente está chegando ao final aí, mas o que eu venho pensando sempre, eu falo muito, eu acho que é importante você frisar aí, que acima de tudo, a importância da marca. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso nome e com o nome, com a marca também, com a marca Remax. Porque não adianta você só falar que vai fazer, né? Falar o modelo para o seu cliente, porque a gente tem essa marca atrás, né? Que ajuda muito o nosso crescimento, mas não adianta você prometer e não fazer, não executar. Né? E aí, nesse momento, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque não é só o nosso nome, é a marca. Então, e para se manter realmente, né, você chegar e se manter, você tem que ter esse cuidado com o nome da marca. Então, não adianta você falar que você vai fazer um plano de ação, um plano de marketing lindo, maravilhoso, e não fazer, e não entregar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí também dessa importância. Você concorda? Com certeza você concorda comigo, né? Lógico que eu concordo sim, com certeza, até porque eu falei lá atrás que a gente carrega o sobrenome, né? Então a Juliana Remax, o Edinaldo Remax, o Aloysio Remax, o André Remax, então assim, a gente acaba incorporando a Remax como nosso sobrenome, isso tem um peso muito forte, então a gente tem que zelar por esse nome, isso nos ajuda, é o nosso escudo, o modelo de negócio da Remax, ele já é um modelo que está consolidado, que já está consolidado mundialmente, é um peso muito forte. Só que eu tenho que, como você falou, tem que zelar por esse nome, tem que zelar por essa marca. E a outra coisa é a expectativa que eu vou criar na cabeça do meu cliente, eu tenho que cumprir com a expectativa. Eu não posso simplesmente ir lá, porque de qualquer forma, o cara vai falar assim, é a Remax. Não vai falar que é a Juliana, não vai falar que é o Edinaldo, vai falar que é a Remax. O corretor da Remax veio aí, prometeu um monte de coisa e não cumpriu. Então, assim, prometa e cumpra. Tem um modelo de negócio, tem toda uma estrutura, tá tudo certo, mas como? Eu quero ter um plano de marketing, tem um dossiê, tem isso, tem aquilo, vai lá, cria a expectativa, gere a expectativa, mas vai lá, entregue. Não é só falar e não entregar, porque isso vai denegrir a tua imagem como profissional, a tua imagem como corretor e também a nossa marca, que a gente tem que zelar por ela, porque todo mundo que faz parte desse negócio tem que zelar pela sua marca, todo mundo tem a sua responsabilidade e compromisso com ela. Exatamente, é isso aí. Obrigada, viu? Obrigada novamente, bom te ver. Obrigado, Ju. Vamos em frente, que 2024 começou, né? Bora, começou já, vamos para cima, tá bom? Tá Sucesso para você. Obrigado. Meninos, Luizio, a gente está encerrando aí o bate-papo, espero que vocês tenham gostado. Andrezão, Dudu, Aloysio, todo mundo aí. Compartilhei um pouquinho da minha visão aí sobre Remax, sobre o mercado imobiliário. Estou à disposição, desejo muito sucesso aí para vocês em 2024. Espero que eu possa ver essas carinhas aí na convenção, nos eventos que a gente faz aqui em São Paulo também, franqueados no Summit, que a gente possa também ver essas carinhas aí sendo reconhecidas e premiadas, porque também, como a Juliana falou, faz parte do game, faz parte do negócio, reconhecer as pessoas que têm resultado. E vocês começaram agora, vocês são novos ainda aí, estão fazendo um trabalho excepcional, lógico, aí liderado pelo Aloysio e pelo Eduardo, e o André e o Thiago aí ajudando e apoiando também. Mas eu quero desejar muito sucesso para vocês em 2024, que a gente continue crescendo, continue evoluindo, continue levando essa marca aí para o mercado capixaba, fazendo a diferença.
vocês já estão se tornando aí uma referência e eu espero que cada vez mais consigam espaços, consigam crescer, consigam evoluir e contem com a gente está à disposição para contribuir sempre, tá bom? Obrigado aí, Edinaldo. Valeu, meu amigo. Palavras. Vamos ver se a gente consegue trazer você em breve aqui para o Espírito Santo para compartilhar um pouquinho mais com a gente. E também fazer outras coisas que a gente está cansado de prometer e não cumprir, né, meu amigo? Pois é, bicho. Essas expectativas estão ficando altas aí, a gente tem que cumprir. Se Deus quiser, em breve estarei com vocês aí. Quando for o momento, nós vamos estar juntos aí, se Deus quiser, fazendo um evento, fazendo uma palestra aí para o mercado imobiliário capixaba. E, mais uma vez, agradecer aí o tempo de vocês, agradecer o convite, Eduardo e a Luiz, que foram os cabeças que me chamaram, e o Andrezão, que está aí nos apoiando. E, cara, vamos para cima, tamo junto e contem comigo, estou aqui à disposição sempre. Bora! Obrigado, viu, meu amigo? Obrigado por dividir irmão. seu conhecimento aí com a gente. Obrigado a você, irmão. Ótima semana para todo mundo aí. Bora fazer acontecer. Tamo junto. Bora vender. Beleza. Bora. Valeu. Irmão. Tchau, Obrigado. Bruno. Valeu, galera. Obrigado, senhores. Um beijo para vocês. Se cuidem. Até mais. Um abraço.